Graça e paz, amados do Senhor, maravilha. Você que nos acompanha no Café com Deus aí, nós estamos em contagem regressiva para chegar a 1000, faltando agora 35 cafés com Deus. 1 mês e 5 dias praticamente. Maravilha. Muito obrigado você que compartilha nossos vídeos, nos ajuda bastante para que outras pessoas vejam o Café com Deus. Também muito obrigado você que curte os nossos vídeos, dá aquele gostei, aquele joinha, também fortalece e interage conosco fazendo comentário, pedido de oração. Sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. O que é o Café com Deus, pastor? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Pastor, mas cadê o café de hoje? Está aqui, ó. Achou que eu esqueci, né? Muito bem. Me ajuda aí na evangelização, ok? Compartilhando. Muito obrigado você que nos acompanha nesse Café com Deus 965, de número 965. Uhul! Vamos lá. Hoje nós estamos no Café com Deus em Atos Apóstolos, capítulo número 20, versículo de número 27. Nós vamos falar sobre a história completa, né? Preciso falar sobre ela completa, a mensagem completa, né? Mensagem do Evangelho. Vamos lá. Atos 20, versículo 27, está escrito assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, porque jamais deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Amém? Tá glória, hein? Eita! E agora, hein? Bom, eu me lembro de 2 histórias, pelo menos, de capelão, que vai nos ajudar a nortear aí a nossa conversa, né? O ensino aí da palavra. Vamos lá. Primeiro, eu me lembro de um capelão, já ouvi a história, que reuniu um grupo de soldados, tá? E os soldados perguntaram a ele, estava falando sobre o inferno, e perguntaram a ele se ele acreditava de fato mesmo que o inferno existisse. Ele disse, na verdade eu não acredito. Então o grupo disse, bom, se o inferno não existe, nós estamos perdendo tempo com o senhor aqui, ué. Só para nós não serve para nada. Porque se não existe, vamos viver a vida do jeito que, né? Não faz sentido. O senhor está aqui tomando o nosso tempo. Agora, se o inferno existe, o senhor está nos desviando do caminho de Deus, dizendo que ele não existe, né? Da mesma forma, nós não precisamos do senhor, porque o senhor está nos enganando, certo? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E a segunda história que eu conheço foi de um capelão que um condenado estava algemado, sendo levado para uma cadeira elétrica para ser executado nos Estados Unidos. E que ele ia lendo na Bíblia justamente uma passagem de condenação para o inferno. Mas ele lia como que lesse qualquer coisa, como por obrigação estivesse lendo aquilo. O condenado parou e disse assim, senhor, se eu, no lugar do senhor,
acreditasse de fato naquilo que o senhor está lendo, eu sairia por todo os Estados Unidos, de porta em porta, de casa em casa, né? De porta em porta, até que alcançasse uma alma sequer para ser livre da condenação. E digo mais, se preciso fosse, eu ia até de joelhos. Gente, tem gente que, né, faz ou lê por obrigação, porque está escrito. O evangelho precisa ser pregado completo. E Paulo está dizendo, volto a repetir aqui, Paulo está aqui dizendo bem claro, no capítulo 20, o versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou toda a vontade de Deus. Então ele pregou também sobre a condenação. Essa é uma realidade, pregou sobre a condenação. E claro que a gente não vai sair por aí pregando diretamente, acusando as pessoas, mas o evangelho precisa ser completo. As pessoas precisam saber que existe uma condenação. Nós estamos aí na Semana Santa. E para que serve essa comemoração? Se não é para lembrar, né, a Páscoa, o significado, verdadeiro significado da Páscoa, que Satanás deturpa, né, e tem os seus agentes. Está deturpando o evangelho, como aquele capelão, primeiro que nós falamos, que estava, né, dando um péssimo exemplo, alguém que deveria ter conhecimento profundo da palavra, e tem conhecimento, mas não acredita nela. E o outro que também demonstrava não acreditar, porque lia friamente como que uma pessoa está caminhando para o inferno, se ele acreditasse naquela palavra, entenda bem, e você não tenta salvar, mesmo que ele fosse condenado à cadeira elétrica, que, né, era inevitável, mas ele poderia ser salvo naqueles últimos minutos, nas últimas oportunidades, na última oportunidade que ele teve. É muita indiferença. Entende? Nós estamos vivendo esses dias, esse feriado, né, que inicia hoje, e muita gente vai passear, nada contra, né? Aproveita o feriadão, até eu, se tivesse condição, iria também, mas espera aí, tem gente que vai e esquece do verdadeiro sentido desse feriado, chamada Sexta-feira da Paixão, dia de hoje. Por que Sexta-feira da Paixão? Por que domingo de Páscoa? Quem é cristão aí, né, teve domingo passado, domingo de Ramos. Qual o significado dessas coisas? Quaresma. Também no final da Quaresma. E aí, chegando agora a Páscoa, aproximando a Páscoa. O que é a Páscoa? É guloseimas? É comer chocolate? É presentear com ovos de Páscoa? Com ovos de chocolate? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa?
Ou a palavra Páscoa significa passe, né? Que é passagem. Que passagem é essa? Que lá no Egito começou, quando o povo clamava por uma libertação da escravidão, da opressão do inimigo. Ora, Deus ouviu o clamor daquele povo. Lá no deserto faz Moisés ter um encontro com ele. Na sarça, num arbusto que o fogo pegava, mas não consumia. Queimar arbusto era natural. Raios vinham do céu, né? Trovões, raios, e queimavam arbusto. Aquela cena, Moisés já estava acostumado a ver. Mas o que ele não estava acostumado a ver é um arbusto pegar fogo e não se consumir. O fogo ficar constantemente aonde ele aproxima para ver o que é aquilo. E aí ele ouve a voz de Deus. Ele tem um encontro com o Senhor ali. Chamando para ir ao Egito, libertar o seu povo, usá-lo como libertador. Você conhece a história? Moisés vai lá e envia 10 pragas. E agora o povo vai ser liberto. E na última praga era justamente a mortandade do primogênito. O filho de Faraó que ia assumir o lugar dele depois, né? Sucedeu o pai, naquela noite foi morto. E com isso, Faraó libertou o povo. Mas naquela noite, o anjo da morte que ia passar levando os primogênitos, aí foi ensinado pelo próprio Deus que passasse o sangue, né, do cordeiro nos umbrais da porta, nos caixonetes da porta, para que quando o anjo da morte passasse por ali, ele não entrasse naquela casa que estava marcada com sangue. E o anjo da morte passava por cima, ia na casa seguinte. Nenhum hebreu, que depois veio ser israelita, judeu, né? Nenhum hebreu, primogênito, filho, primeiro filho da casa, morreu. Por quê? Porque a passagem do anjo passou por cima. Essa é a verdadeira Páscoa. Aquilo simbolizava a morte. E o sangue do cordeiro simbolizava Jesus, a morte de Cristo no Calvário, na crucificação. Essa é a verdadeira Páscoa. Pelo amor de Deus, gente. Não é ovos. Não é coelho. Ah, porque a igreja colocou coelho, porque o símbolo da fertilidade, o símbolo da vida. O símbolo da vida é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus. O Cordeiro que foi sacrificado lá inocente, morreu, e o seu sangue foi colocado nos umbrais da porta, simbolizando Jesus inocente, puro, que morreu pelos nossos pecados, para que a morte eterna, a condenação eterna, não nos alcançasse. Esse é o verdadeiro sentido. Ou seja, não fôssemos condenados ao inferno. O evangelho tem que ser pregado completo. Eu não estou aqui levantando acusação contra pessoas. Eu estou mostrando que todos nós precisamos de salvação. E o Cordeiro Pascal, que é Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é o Filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Ora, então Páscoa é passeio?
Ora, ora. Então, Páscoa é troca de presentes de chocolate? São ovos de chocolate? Não. Nada contra você presentear pessoas com chocolate. Mas o que não pode é mudar o verdadeiro sentido da Páscoa. E entender que o Salvador morreu para te salvar do inferno, da condenação eterna. A morte física, todos nós vamos passar, a não ser que Cristo volte agora. Volte, né? Em tempo, digo assim, para aqueles que estão vivos, aí não provarão a morte. Serão arrebatados, sumirão desta terra. E haverá um grande sumiço, é bíblico, a palavra fala sobre isso, que é o arrebatamento. E uma tipologia disso é o próprio Elias, que foi arrebatado em meio redemoinhos e carros de fogo. Profeta Elias. O outro é Enoque, que andou com Deus e Deus o agradou de tal maneira e o levou para si. E não o viram mais. É isso, a igreja, ela tem que agradar o Senhor sendo adoradora. E o Senhor levará. Somos nós. Quem é a igreja? Somos nós, cristãos, que acreditamos que estamos livres da condenação do inferno para ir para o céu. Aquele povo recebeu naquela noite a libertação da escravidão e da morte. Porque o anjo passou por cima das suas casas. O anjo da morte, aquele dia foi um dia terrível para todo o Egito, que chorou. Todas as casas estavam chorando e tinham filhos, né? Estavam chorando. É onde Faraó liberou o povo para sair do Egito. E para onde o povo foi? Para Canaã. Atravessou o deserto para ir para a terra prometida, que simboliza os céus, que nos aguardam, o paraíso que nos aguarda. Amados, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. O inferno também tem que ser pregado. O evangelho tem que ser completo. A mensagem tem que ser completa. E a vontade de Deus é a maior vontade de Deus. Há muitas vontades, né? Mas a maior vontade de Deus é que todos se salvem e que nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus. Por isso que ele deu o seu filho Jesus, para morrer por nós. Pelo amor de Deus, nós não podemos esquecer disso. É igual quando chega o nascimento de Jesus, Natal, dia 25 de dezembro, tem gente que comemora Papai Noel. Troca de presente, é o que eu falei, não tem nada contra a troca de presente, mas não pode tirar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do Filho de Deus para nós na terra. O Salvador que veio. Agora, a Páscoa é a sua morte. Gente, pelo amor de Deus. Jesus morreu para nos salvar. E no domingo de Páscoa, que nós vamos chegar lá, aí sim nós vamos comemorar a ressurreição. E há um sentido forte para isso, que é provar que Ele é Senhor da vida, que pode dar vida a quem quer, porque Ele deu a vida a si mesmo. Ele morreu, né? E ressuscitou. Mas vamos ater aqui, agora, é lembrar da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, que ele deu seu corpo para ser chicoteado, coroado com coroa de espinho, né? Carregou a cruz, apanhando, com aquela coroa espetando, e ainda crucificaram o nosso Senhor de 9 da manhã às 3 da tarde. Isso tem que ser lembrado. Nós, evangélicos, comemoramos isso todo mês, que é chamada Ceia do Senhor, né? Então, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essas vidas que nos acompanham, da graça, entendimento, sabedoria,
livramento para entender a tua verdadeira vontade, o evangelho completo do Senhor, que fala também do inferno, de uma condenação que nos aguarda, mas fomos livres graças ao Senhor, nos aguardava para nós que cremos, fomos livres desta condenação pelo sacrifício do teu Filho Jesus, pelo derramar do seu próprio sangue. Por isso, Pai, Deus amado, te louvamos e engrandecemos teu santo nome, pelo teu grande amor por nós, pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Abençoa todos que estão precisando de uma bênção especial neste dia. Pai, assim como creio no teu Filho, e o seu Filho diz para nós, tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu vos farei. Então cura esta enfermidade agora, traz livramento a essa pessoa agora, que está com aflição, angustiada. Essa pessoa que está sentindo dor, vai tirando agora no poder do nome de Jesus. E também, ó Deus, curando toda a enfermidade. Se há alguma causa na justiça, agora nós oramos também. O Senhor, juiz dos juízes, bate o martelo favorável a essa pessoa. Em nome de Jesus, dentro da tua vontade, do teu querer, eu oro, Pai, por esse casamento que está abalado, que o Senhor possa restaurar, restabelecer esse filho que está nas drogas, meu Pai, essa filha que está perdida, também em nome de Jesus, traz salvação a essa casa, traz libertação dos vícios no poder do nome de Jesus e principalmente a libertação, ó Deus, do pecado, da escravidão do pecado que Satanás colocou para levar pessoas para o inferno. Traz livramento, que essa pessoa converta o seu caminho, deixando de caminhar para o inferno e passe a caminhar para o céu, em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos. Amém e graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo e vamos compartilhar.